Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto. Na divisão de elite, o Atlético de Reguengos venceu o Calipulense e beneficiou ainda do empate do Viana e da derrota do Juventude para se distanciar na liderança. Na divisão de honra, a Série A é uma caixinha de surpresas. Nova revolução nos lugares da frente, o Lusitano é o novo líder. Na Série B, Arraiolense está mais distanciado na liderança desta série, enquanto que Escoralense e Cortiço tomam posição em fase de apuramento. O Atlético de Reguengos é cada vez mais líder na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. A formação reguenguense recebeu o Calipulense e venceu por 3-1. Entrou melhor o Atlético, que marcou logo aos 21 minutos na sequência de uma perda de bola do Calipulense à saída da sua área. Ruizinho, atento, deixou para trás dois adversários e bateu o guarda-redes contrário. Até ao intervalo, o Calipulense tentou responder, mas a verdade é que o Atlético foi dando sempre conta do recado. A formação do Atlético de Reguengos, que se apresentou neste jogo bastante desfalcada devido a vários castigos e lesões, matou o jogo em apenas um minuto, com a obtenção de mais 2 golos, ao minuto 59 por Rui Pereira e logo na jogada seguinte ao minuto 60 através de Tavares. Foi com naturalidade que Filipe marcou o golo do Calipulense no seguimento de uma boa iniciativa individual aos 65 minutos. O Sporting de Viana não foi além do empate a um golo no campo do último classificado, o Portel, e viu assim fugir o Atlético na classificação. O Viana até marcou cedo num remate certeiro de Germain, que dava vantagem à equipa visitante. O mais difícil estava feito, pelo menos era o que parecia, com o Sporting de Viana a dispor ainda de várias ocasiões para ampliar a vantagem, mas Vítor Pires e Nhuca, por 2 vezes, não conseguiram concretizar. Como quem não marca arrisca-se a sofrer, no último lance da primeira parte o Portel empatou por João Pedro na recarga a uma bola que tinha sido devolvida pela barra. Na segunda parte o Sporting de Viana ainda tentou ir à procura do gol da vantagem, mas como no jogo da passada semana, frente ao Atlético, a equipa não conseguiu chegar ao golo. O Oriolenses foi outra das equipas que beneficiou nesta jornada. A equipa de Oriola venceu em casa os Estremoz por 5-0, encostou mais no segundo classificado, o Sporting de Viana, e conseguiu distanciar-se agora do Juventude de Évora, com quem partilhava a terceira posição. A equipa azul e branca, Eborense, foi a Lavre perder por 2-1. Foi a sua terceira derrota neste campeonato. A formação de Miguel Ângelo caiu agora para a 4ª posição, a 7 pontos do líder Atlético de Reguengos. O Juventude de Évora voltou a perder terreno em relação à liderança no campeonato da divisão de elite, ao sofrer uma derrota por 2-1 no campo do Lavre. Nelson Cunha abriu o ativo para o Juventude bem cedo nesta partida, mas ainda na primeira parte a equipa da casa deu a volta ao resultado. Os eborenses caíram agora para o 4º lugar da tabela classificativa, a 7 pontos do Atlético de Reguengos, que é líder e venceu o Calipulense por 3-1. Num campo pelado e de reduzidas dimensões, os jogadores do Juventude nunca se conseguiram adaptar às condições do terreno e voltaram a sentir muitas dificuldades em fazer o seu jogo. Vistos os jogos, vamos então agora conferir os resultados desta jornada e também como ficou a classificação. Resultados desta 11ª jornada: Oriolenses 5, Estremoz 0, Atlético de Reguengos 3, Calipulense 1, Portel 1, Sporting de Viana 1, Lavre 2, Juventude de Évora 1, Redondense 1, Perolivense 0 e Cabrela 1, Monte do Trigo 0. Na classificação, o Atlético de Reguengos é agora mais líder com 27 pontos, seguido do Sporting de Viana com 23, terceiro Oriolenses também com 23, quarto Juventude de Évora com 20 pontos, quinto Lavre 18, sexto Cabrela 17, sétimo Calipulense 14, também com 14 no 8º lugar está o Redondense, nono lugar para o Monte do Trigo com 10 pontos, 10º lugar Estremoz 7 pontos, 11º Perolivense 6 pontos, 12º e último Portel com 3 pontos. Na divisão de honra, na Série A, o Lusitano de Évora é o novo líder desta série, depois de vencer a formação do Outeiro, em São Bartolomeu do Outeiro, por 2-0. Os lusitanistas beneficiaram ainda da grande surpresa da jornada, a derrota do ex-líder borbense
em São Pedro do Corval. Jogo muito equilibrado entre duas das melhores equipas desta Série A da Divisão de Honra. Um dos líderes recebeu um dos vice-líderes e o resultado era imprevisível, pois equilíbrio tem sido a nota dominante nesta série. O lusitano entrou melhor no jogo e conseguiu chegar ao golo logo aos 18 minutos, por intermédio de Kiko, resultado com que se atingiu o intervalo. Na segunda parte, o lusitano continuou a ter o domínio do jogo e a beneficiar das melhores oportunidades, matando o jogo à entrada dos últimos 10 minutos, com um golo de Miguel Rosado. Com este resultado, o lusitano não só devolveu ao seu adversário a derrota que havia consentido na Silveirinha, como saltou para a liderança da competição à entrada da segunda volta. Nos Canaviais mora a outra equipa que partilha a liderança com o Lusitano de Évora nesta série. O Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais recebeu o Santiago Maior e venceu por 1-0 num jogo muito difícil e só a cabeça de Luís Rodrigues decidiu esta partida. Jogo muito competitivo e porventura surpreendente, uma vez que estavam em confronto um dos segundos classificados e o penúltimo da classificação. O jogo foi sempre muito dividido e foi mesmo a equipa de Santiago Maior a ter a primeira grande oportunidade para fazer mexer o marcador, mas o guarda-redes dos Canaviais defendeu uma grande penalidade e evitou o golo dos visitantes. Aos 39 minutos, a equipa da casa chegou ao único tento da partida, por intermédio de Luís Rodrigues, que com um forte cabeceamento não deu hipótese ao guarda-redes contrário. Na segunda parte, o jogo manteve-se muito equilibrado e disputado, com as duas equipas a empenharem-se bastante na procura do golo. Todavia, a equipa dos Canaviais acabaria por conseguir segurar a vantagem e garantir 3 pontos importantes num jogo muito difícil em que o Santiago Maior, que também acabaria reduzido a 10 unidades, muito valorizou a vitória canarinha. No final do encontro, Luís Sacristão reconheceu as dificuldades que o Santiago Maior causou, mas entendeu que o resultado é justo. Tornou-se difícil, mas eu penso que eles já não têm também, pelo menos que eu conseguisse identificar, faltavam alguns jogadores da equipa com que jogámos lá e tem uma série de jogadores que eu não estava à espera. Uma equipa que se bateu bem, apesar de dar algum espaço lá atrás, foi sempre uma equipa complicada, muita bola comprida. Nós não conseguimos ser rápidos a sair para a ofensiva, não conseguimos fazer rápidas as transições. Depois, quando estávamos à procura do segundo gol, já na segunda parte, a inexperiência, por vezes nós ser miúdo e ter falta de experiência faz com que estas coisas aconteçam. Mas pronto, continuamos na luta, é o que é importante. Do outro lado, o técnico Francisco Monte gostou da exibição da sua equipa e entendeu que o momento do jogo foi a grande penalidade desperdiçada. Até a última, tentámos empatar o jogo. Na primeira parte podia ter sido a nossa equipa a tentar vencer o jogo, falhámos um penalti, a equipa adversária marcou um golo, foi para o intervalo a ganhar 1-0 e na segunda parte tentámos jogar, a equipa adversária tentou cortar um bocado o jogo, a queimar um bocado de tempo, foi o jogo até ao fim. Vamos então conferir os resultados desta 9ª jornada da Série A da Divisão de Honra e ver como ficou a classificação. Quadro de resultados: Corval 1, Borbense 0, Outeiro 0, Lusitano de Évora 2, Bencatelense 3, Aldiense 1 e Canaviais 1, Santiago Maior 0. Na classificação, Lusitano de Évora é agora líder com 18 pontos. No segundo lugar, com os mesmos pontos, está os Canaviais. Terceiro, Bencatelense 17 e o ex-líder Borbense desceu para o quarto lugar com 16 pontos. Também com 16 pontos no quinto posto está o Outeiro. No sexto lugar, Santiago Maior com 8 pontos. Sétimo, Aldiense 4 pontos. Oitavo e último, Corval também com 4 pontos. Na Série B, o Arraiolense voltou a ganhar vantagem à concorrência, sendo que Escoralense e Cortiço começam agora a ganhar posição em zona de apuramento. Vamos então conferir os resultados desta jornada e também como ficou a classificação. Quadro de resultados desta 11ª jornada: Valenças 1, Escoralense 2, Arraiolense 2, Luso-Morense 0, Brotense 0, Giasteira 1, Fazendas do Cortiço 2, Santana do Campo 0, descansou nesta jornada o Alcaçovense. Na classificação, o Arraiolense é líder com 25 pontos, no segundo lugar Escoralense com 20, terceiro Fazendas do Cortiço 19, quarto Luso-Morense com 16 pontos, tantos quantos o Alcaçovense na quinta posição. No sexto lugar está o Valenças com 12 pontos, sétimo Santana do Campo com 9, oitavo Giasteira 7,
e na 9ª posição o Brotense com 3 pontos. No Campeonato Nacional de Séniores, a representante da Associação de Futebol de Évora, União de Montemor, foi a Moura vencer por 3-0, com Tiago Almeida a bizar e Bruno Mendes a fazer o outro golo. A formação do União está agora na 7ª posição, com 14 pontos. Altura agora de fazermos uma pausa nesta edição do Diário do Sul Desporto. Já a seguir, não perca, vamos falar da dança dos treinadores no futebol e também de futebol de formação e futsal. Fique por aí. Continuam as movimentações nas equipas, com os treinadores na corda bamba. José Cavacas é o novo treinador do Monte do Trigo. O novo técnico estreou-se este fim de semana com uma derrota em Cabrela por 1-0. Jorge Vicente regressa ao Elvas, Clube Alentejano de Desportos, depois de ter levado esta equipa, na época passada, ao Campeonato Nacional de Séniores. O técnico, que já passou pelo Desportivo de Beja, Atlético de Reguengos e Juventude de Évora, começou a época no Torriense, mas os maus resultados ditaram a saída do jovem técnico, que esteve pouco mais de um mês sem clube. Jorge Vicente regressa assim a um clube que bem conhece e onde teve êxito na sua primeira passagem na época 2012-2013. Vamos agora dar uma vista de olhos ao que se vai passando nos campeonatos nacionais de formação, onde estão representantes da Associação de Futebol de Évora. No Campeonato Nacional de Júniores da 2ª Divisão, o Redondense foi a Portimão perder com o Portimonense por 5-2. A formação de Redondo está na 7ª posição, com 12 pontos. Já no Campeonato Nacional de Juvenis, a equipa de juvenis do Juventude foi até ao Algarve também perder com o Loltano por 2-0. Com esta derrota, a formação de Bruno Rico viu a equipa algarvia ultrapassar na classificação. A equipa de juvenis do Juventude de Évora deslocou-se a Lolé e perdeu com o Loltano por 2-0. Um jogo a contar para o Campeonato Nacional. A equipa eburense até realizou uma boa primeira parte, dominando o jogo e deixando no ar a ideia de que poderia chegar ao golo a qualquer momento. Mas os azuis e brancos não conseguiram marcar e o nulo registava-se ao intervalo. O segundo tempo começou com o Loltano mais objetivo e efetivo e conseguiu marcar logo no primeiro lance da segunda parte. Os eburenses foram à procura do empate, mas a pontaria esteve desalinhada, acabando por sofrer o segundo tento já nos momentos finais da partida. Com esta vitória, os algarvios ultrapassam o Juventude na tabela classificativa. Entretanto, no Campeonato Nacional de Iniciados, o Lusitano de Évora recebeu o Sacavrense e empatou a 2-0. No Campeonato Distrital de Júniores, o campeonato está ao rubro. A novo líder é a União de Montemor, que venceu o Juventude por 2-0. Os juventudistas caíram para o 3º lugar. O Lusitano já é segundo, a 1 ponto do líder. Vamos então conferir os resultados desta jornada e ver como ficou a classificação. Resultados desta 4ª jornada: Atlético de Reguengos 0, Lusitano de Évora 5. O jogo Calipulense-Canaviais foi adiado. União de Montemor 2, Juventude de Évora 0 e Arraiolense 0, Estrela de Vendas Novas 0. Na classificação, União de Montemor é agora líder com 9 pontos. O Lusitano de Évora subiu ao 2º posto com 8 pontos. Terceiro, Juventude de Évora com 7. Quarto, Atlético de Reguengos 6 pontos. Quinto, Estrela de Vendas Novas 5 pontos. Sexto, Arraiolense 4 pontos. Nos últimos lugares estão Canaviais e Calipulense, que ainda não pontuaram e ambos têm menos um jogo. No futsal, no jogo grande da jornada do Campeonato Distrital de Séniores Femininos, a formação da Associação Académica da Universidade de Évora foi até Montemor Novo vencer o Almassor por 3-2.
Este fim de semana, Almanzor e a Associação Académica da Universidade de Évora protagonizaram o jogo de cartaz da jornada do Campeonato Distrital de Futsal Séniores Femininos. A formação da Associação Académica deslocou-se a Montemor Novo para uma das partidas mais difíceis da competição. E a expectativa confirmou-se, pois a equipa treinada por Luís Papança venceu por 3-2, com 2-2 ao intervalo. Leila, Iris e Mendonça foram as marcadoras de serviço da formação universitária, num jogo onde a equipa da casa jogou sempre muito fechada, à procura do erro adversário. Com esta vitória, a equipa évorense mantém-se na liderança da competição, só com vitórias. Entretanto, as equipas da Associação Académica da Universidade de Évora e do Barbos Futsal de Borba ficaram a conhecer durante a última semana as suas adversárias na Taça de Portugal. O Serpinense de Coimbra e o Salvador do Campo do Porto vão estar no seu caminho. Não foram bafejadas pela sorte as equipas do Distrito de Évora no sorteio de mais uma eliminatória da Taça de Portugal. A Associação Académica da Universidade de Évora, primeira classificada da Associação de Futebol de Évora, vai defrontar a equipa do Serpinense, segundo classificado da Associação de Futebol de Coimbra, enquanto o Barbos Futsal de Borba, terceiro classificado da Associação de Futebol de Évora, vai defrontar o São Salvador do Campo, terceira classificada da Associação de Futebol do Porto. A Associação Académica da Universidade de Évora vai defrontar assim um dos candidatos ao título em Coimbra, que conta com 10 vitórias e um empate, já com 100 golos marcados e apenas 8 sofridos. Trata-se de uma eliminatória que se espera muito equilibrada. A equipa do Barbos de Borba também não tem tarefa fácil. Para além de não poder contar com a sua jogadora mais importante, vai defrontar um dos primeiros classificados do Porto, que neste momento já venceu 4 jogos, empatou 2 e perdeu 1, marcando 21 golos e sofrendo 12. Joga num dos campeonatos mais competitivos de Portugal. O favoritismo recai para a equipa portuense, mas já se sabe que em jogos da taça tudo pode acontecer. Altura agora de fazermos mais uma pausa nesta edição do Diário do Sul Desporto. Não perca já a seguir, na terceira e última parte, handball, basquetebol, rugby e todo o terreno. Contamos consigo. No basquetebol, a equipa de sub-20 do Grupo Desportivo André de Rezende conseguiu mais uma vitória no Campeonato Nacional. A equipa eiborense recebeu o Leiria Basket e venceu por 87-74, num jogo onde o resultado foi claramente melhor que a exibição. Vitória justa, mas difícil do Grupo Desportivo André de Rezende sobre o Leiria Basket, naquela que terá sido a sua pior exibição da época no Campeonato Nacional de Sub-20. Com efeito, a formação eiborense esteve muito longe daquilo que consegue fazer durante os 2 primeiros períodos, pelo que não se estranhou que a formação da Cidade de Lis conseguisse uma vantagem de 11 pontos ao intervalo, 29-40. Luís Francisco e Rui Ganhão não devem ter poupado os seus jogadores no balneário, pois apareceram transfigurados no terceiro período, onde rapidamente deram a volta ao jogo e ao resultado, passando a liderar o marcador na casa das dezenas. Contudo, no quarto período a equipa voltou a ser muito inconstante e foi permitindo que o adversário pudesse discutir o resultado. Com a diferença a variar entre os 8 e os 12 pontos, a equipa de Luís Francisco não conseguiu fazer o checkmate no jogo, muito por culpa da sua ação defensiva, demasiado permissiva e pouco agressiva, proporcionando ao adversário a obtenção de 74 pontos. A vitória do Grupo Desportivo André de Rezende por 87-74 é inquestionável, mas enganador, pois jogando a um nível razoável, com certeza a formação de Leiria Basket muito cedo ficaria afastada da discussão do jogo. Mas o mais importante foi conseguido e melhores dias virão para esta equipa que já nos habituou a grandes performances nesta competição. No Campeonato Nacional de Séniores da Primeira Divisão, a equipa do Atlético de Reguengos recebeu o Tubarões de Quarteira e venceu por 97-44. A formação de Carlos Janes continua em excelente posição para garantir o apuramento para a fase final da competição. Em Évora, a equipa dos Salesianos de Évora defrontou também uma equipa algarvia.
A equipa orientada por Jorge Malarranha perdeu com o Ginásio Olhanense por 41-63. A equipa dos salesianos de Évora não entrou bem no jogo e permitiu ao adversário ganhar uma vantagem entre os 10 e os 15 pontos logo no primeiro período. Uma vantagem que se foi avolumando e a equipa eiborense voltou a pecar bastante no capítulo da finalização, falhando demasiado debaixo do cesto. Por sua vez, na defesa, nunca conseguiu contrariar o jogo bastante técnico e criativo de alguns jogadores algarvios, pois o Ginásio Olhanense também não primou pelo seu coletivo. Na segunda parte ainda houve uma ligeira reação dos salesianos de Évora, mas o Ginásio Olhanense teve sempre o jogo controlado com uma vantagem confortável que lhe permitiu gerir o segundo e terceiro períodos, fazendo rodar todos os seus jogadores. Quanto à equipa eiborense, esperava-se maior alegria e raça por parte dos seus jogadores, sendo um dos principais aspectos a melhorar no futuro. No rugby, a equipa sénior do Clube de Rugby de Évora foi afastada da Taça de Portugal, aos pés da Associação Académica de Coimbra, do principal escalão do rugby português. A equipa eiborense deu uma excelente réplica e perdeu por 16-29. Grande jogo de rugby entre o Clube de Rugby de Évora, o CRE, e a Associação Académica de Coimbra. Pese embora a diferença de escalões, a formação eiborense foi um adversário difícil para a formação da Divisão de Honra e manteve sempre o resultado equilibrado até ao final do jogo. O CRE entrou um pouco receoso no jogo e isso acabou por ser fatal, pois permitiu uma vantagem de 19-0 ao adversário. Até ao intervalo, a equipa de Jorge Bravo ainda reduziu para 9-19. A recuperação prosseguiu no segundo tempo, com os eiborenses a conseguirem chegar aos 16-19, mas uma expulsão seguida de um ensaio da formação de Coimbra levaram a que o resultado voltasse a assinalar alguma diferença entre as duas equipas. A Associação Académica de Coimbra, a grande favorita para esta eliminatória, venceu por 29-16, mas o CRE foi um digno opositor e manteve a incerteza no desfecho da eliminatória até praticamente ao final do jogo. Melhores estiveram as equipas de formação do clube. A equipa do Clube de Rugby de Évora de Sub-16 recebeu o Porto Alegre e venceu por um concludente 92-0. Já a formação de Sub-18 recebeu o Belas e venceu também por 51-5. No handball, a equipa de iniciados do Évora Handball Clube alcançou mais uma vitória no Campeonato Nacional, desta feita frente ao Ginásio de Porto Alegre por 41-9. O resultado é elucidativo quanto à diferença existente entre as duas equipas. O Évora Handball Clube cedo tomou a dianteira no marcador e, pese embora um início de jogo menos conseguido, a verdade é que aos poucos foi dilatando a vantagem para números que deixavam adivinhar um desfecho bastante desequilibrado, como de facto se veio a verificar. A enorme diferença entre a qualidade individual dos jogadores das duas equipas permitiu ao Évora encontrar com alguma facilidade os caminhos da baliza adversária, enquanto que, pelo contrário, a equipa do Ginásio Atlético de Porto Alegre tinha grandes problemas para trocar a bola entre os seus jogadores no ataque e falta de argumentos para parar o ataque eiborense, provocando muitos livres de 7 metros. Vitória sem contestação do Évora Handball Clube frente a um adversário que mais não podia fazer, dada a diferença existente entre a qualidade e experiência dos jogadores das duas formações. No todo-terreno, o time Três Duques é um novo projeto eiborense que se estreou nas 24 horas de fronteira. Os 3 elementos que compõem esta equipa prometem muito espetáculo na condução. O Diário do Sul Desporto foi espreitar este novo projeto. Vítor Conceição, Tiago Rodrigues e João Moreira formam o time Três Duques. A amizade e a paixão pelos carros uniu estes eiborenses em torno de um projeto que vem ao encontro dos seus anseios e objetivos, tendo em conta a experiência de cada um no seio da modalidade. Vítor Conceição e Tiago Rodrigues correm em carros todo-terreno desde 1998, com a participação em diversos troféus e competições, ao volante de vários carros, incluindo 24 horas.
Tiago Rodrigues fez ainda o troféu Melo Breiner, com Vítor Conceição na assistência e João Moreira como navegador, sendo este último também um participante assíduo em provas de quads, tendo vencido inclusive o campeonato na categoria de stock. Há muito que tinham o objetivo de formar uma equipa e em 2012 deram o primeiro passo ao adquirirem o veículo e a preparação começou. E fomos falando sempre isto para criarmos uma equipa. Ano passado foi possível adquirirmos o veículo e daí começámos a preparação. Tentámos fazer a baixa de ervideira, mas por motivos de logística e de peças não foi possível, temos a carrinha pronta a horas e montámos o projeto para as 24 horas. E fomos nós os três, com outros 2 pilotos convidados, que decidimos participar. O time 3 Duques teve a sua estreia numa prova nas 24 horas de fronteira, onde apesar dos imprevistos conseguiu uma classificação que deixou a equipa muito satisfeita. Começou tudo por correr bem inicialmente, até que num dos turnos, por acaso calhou a mim, tivemos um pequeno percalço com a rótula da roda dianteira esquerda. Tivemos cerca de 2 horas na boxe, tudo se resolveu graças à nossa equipa técnica muito boa, de parabéns. Perdemos alguns lugares, claro, mas nos turnos seguintes começámos a andar, começámos a recuperar e terminámos no 4º lugar da classe T2 e 35º da geral, que acho que é muito bom para todos. Depois desta primeira experiência, o projeto prossegue com outros objetivos e apesar das atuais dificuldades em encontrar patrocínios, a equipa não baixa os braços e já tem a sua calendarização preparada. A corrida das 24 horas correu bem, nós já tínhamos a ambição, mesmo antes desta corrida, se for possível, fazermos mais umas provas do campeonato de 2014. Nomeadamente o Ervideira vamos tentar estar presentes, vamos ver agora em termos de apoios. O Porto Alegre também é para uma corrida que nós queremos fazer também. Se for possível, mais uma outra corrida, não o campeonato na íntegra, que infelizmente, como estamos nesta fase em Portugal, não é fácil angariar fundos. Vítor Conceição, Tiago Rodrigues e João Moreira formam o time 3 Duques, uma equipa eburense no mundo do todo-terreno que prepara a sua participação na Taça Ibérica Ervideira em fevereiro de 2014. E é em grande velocidade que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEU, no canal 64 38 91 ou no YouTube a partir de todas as terças-feiras. Podem ainda ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo em 103.2, terças-feiras às 19 horas e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por hoje, estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.